E aí, eu tenho todas as técnicas aqui embaixo, são 12 técnicas de estudo. E eu vou listar elas aqui do lado como as melhores técnicas, as que são ruins, as que vão atrapalhar teu estudo, e explicar um pouco em qual contexto elas têm que ser utilizadas e como elas podem render mais para você. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e vamos falar das melhores técnicas de estudo que nós temos. E assim, já vou sendo bem sincero para vocês, é muito injusto eu criar uma lista como essa daqui, eu tentando hierarquizar as técnicas de estudo, porque muitas delas, elas são muito importantes no momento e depois ela passa a perder importância. Muitas delas você pode usar às vezes uma vez a técnica e a partir da segunda e terceira ela já perde eficácia. Então é um pouco injusto eu fazer isso. Mas, e a ideia aqui é trabalhar a eficácia no sentido de custo, né, o tempo que eu uso, o benefício que ela vai me trazer, as evidências científicas que cada técnica vai trazer. Mas o importante é você entender o momento certo de fazer cada técnica, e é isso que eu ensino no curso do Método Volts. O curso do Método Volts é um passo a passo que eu vou falar, olha, simulado tem que fazer quando? Questões, como que eu faço? Vou ensinar algumas técnicas lá, como caderno de questões, que eu vou também hierarquizar aqui. Então, conhece o curso porque muita gente está pensando em material. E é normal esse desespero, mas você precisa pensar em como estudar, em como usar essas técnicas ao seu favor. E é isso que o curso do Método Volts ensina. Além disso, você tem grupo de WhatsApp, você tem lives mensais por um preço muito acessível. E colocando Volts 10% de desconto, eu te encontro lá no curso do Método Volts. O link está aqui na descrição. A primeira técnica é grifar, que é uma das mais utilizadas pelo pessoal. Veja, não é errado você grifar. Ele é uma técnica, em geral, muito ruim, por isso eu coloco ele aqui no Me Engana que eu gosto, porque ele traz pouco resultado. Você precisa ter seletividade. Há estudos que falam que você precisa ter conhecimento, então você nunca ouviu falar em inquérito policial, vai sair grifando. Como que você vai ter a seletividade do que é o melhor? Então é uma técnica que traz pouco resultado e em alguns momentos ela até atrapalha. Se você sair grifando tudo, você tem resultados piores do que quem não está grifando. Então o grifar é o Me Engana que eu gosto. Vamos lá, PDF e aqui eu já vou colocar PDF e videoaula. Vou analisar os dois aqui porque são técnicas de estudo passivo, então eu vou analisar o PDF e a videoaula. Muita gente gosta de falar mal de videoaula, mas eu acho a videoaula ela é muito importante. Tem um mito no mundo dos concursos que é a teoria dos estilos de aprendizagem, inclusive baseado num livro que é o VARC, né, que é visual, pessoas auditivas, e muita gente pega e fala assim, não, videoaula não serve, é muito ruim, é terrível. Esse mito da teoria dos estilos de aprendizagem é um mito, porque não há nada que comprove que as pessoas têm um estilo único de aprendizagem, ou seja, elas têm uma preferência natural de um estilo de aprendizagem. O que se mostra hoje é que o melhor resultado ela se dá por múltiplos estilos de aprendizagem. Então você vê alguém falando, você escutar, você vê um desenho, você utilizar várias maneiras, você tem mais eficiência na aprendizagem. E a videoaula, ela tem isso, você aprende muito pela videoaula. Mas ela tem um problema, que a videoaula, ela pode fazer com que você demore muito mais o teu estudo. Eu acho o PDF muito, muito mais eficiente, entendeu? Então, se você puder ler os PDFs, você vai ser muito mais rápido, porque você tem mais autonomia. Às vezes tem professor que fala muito rápido, então você aumenta a velocidade, vai perder coisa, tem professor que fala muito devagar, tem momentos que vai exigir que você corra mais. O PDF você consegue estipular essa velocidade, você consegue até pular determinados pontos. E o que eu verifico nas minhas pesquisas é que quanto mais... Eu vou até mostrar aqui, colocar aqui algumas pesquisas. Eu perguntei sobre o uso de preferência entre PDF e videoaula. Quanto mais simples o curso, mais as pessoas preferem videoaula. Quanto mais complexo, mais as pessoas preferem PDF. Isso fala muito para mim da eficiência do PDF. Quem está em grandes concursos, como da Receita, prefere PDF porque tem muito conteúdo. Então, PDF é mais eficiente, mas eu acho que os dois se aprendem muito. E muita gente fala, PDF, videoaula é ruim. É ruim se você ficar só neles. Mas no começo ele é muito importante. Aliás, muita gente
negligencia eles e daí, não, técnica de estudo é exercício mesmo. Nunca assistiu o PDF, nunca assistiu videoaula, vai dançar. Então, por isso que eu não gosto muito de classificar, mas eu acredito que eles aprendem muito e ele é essencial para o teu estudo. Releitura. Muita gente usa essa técnica sem ao menos saber. A pessoa lê um PDF e ele fala assim, puxa, eu preciso estudar melhor. Lê de novo, de novo, e de novo, e de novo. E fica lendo várias vezes e acaba entrando nessa técnica sem saber. Ao invés de tentar recorrer a outras técnicas, complica. E o que a gente vê nos estudos? Veja nesse estudo que eles pegaram várias releituras. A única releitura que obteve resultado foi da primeira para a segunda releitura. Se você releu uma vez, você realmente consegue pegar muita coisa a mais. Mas a partir da terceira releitura e da quarta releitura, ele tem um resultado muito ruim, muito ruim. Isso aqui me leva até uma outra análise. Muita gente acaba assistindo videoaula, lendo PDF e acaba ficando muito na técnica passiva, né? Não existe nenhum estudo que fala sobre ler PDF, assistir videoaula ou ao contrário, mas o que se fala da releitura em si é que provavelmente uma pessoa que relê muitas vezes, ele começa a ficar relapsa nas outras releituras. Na primeira vez você não sabe nada, você começa a pegar um monte de coisa. A partir da terceira vez, você começa já a passar por cima e o aprendizado fica muito pequeno. Então, eu acredito que tem outras técnicas melhores e coloco a releitura aqui no famoso me engana que eu gosto. Claro, e por isso que eu falo. Não quer dizer que você não deva fazer releitura, mas ele não pode ser tua única e exclusiva técnica de estudo e mais de uma releitura, daí já começa a não funcionar, tá bom? Então, essa daqui é a minha análise da releitura. Vamos analisar agora dois que são muito parecidos, tá? Inclusive é uma espécie do outro que é o resumo. Pessoal, resumo talvez seja a questão mais polêmica no mundo dos concursos. Há várias pessoas que defendem o resumo, que falam, não, você é ruim, é que você não sabe fazer da maneira certa e tal. O que os estudos apontam? Os estudos colocam o resumo como algo muito complicado. Você precisa fazer um bom resumo para ter algum resultado. E os estudos não trazem uma questão que eu acho muito importante no resumo. O resumo ele gasta muito tempo. Você vai pegar hoje PDFs de grandes concursos, tem 100 páginas. Muitos dos PDFs dos grandes cursos, eles são reutilizados, ele tem coisas a mais. Eu venho falando isso no meu canal. Então eu acho que o resumo ele acaba sendo algo que não é tão bom assim, que ele faz gastar muito tempo. Eu acho o resumo complicado, que ele faz gastar muito tempo. Tem gente que fala assim, eu sei, professor, que o mais importante é fazer exercício. Só que daí você vai ver o estudo da pessoa, ela passa 2 horas resumindo, porque não dá assim, tem que resumir muita coisa, e passa meia hora fazendo exercício, porque o resumo ele exige demais. E assim, não há nenhuma evidência que resumo funcione de uma maneira de trazer o impacto que outras técnicas têm, entendeu? E tem essa questão, você precisa saber fazer o resumo. E num contexto de resumo para concurso, você precisa entender que não é resumir o que você acha importante, é o que a banca acha importante. E cada banca vai dar destaque para coisas diferentes até. Então, como que você vai resumir algo se você não fez questão antes? Então é bem complicado o uso do resumo, gasta muito tempo e eu acho que a apostila de banca é melhor do que resumo, certo? E aqui eu já coloco outro ponto que é o mapa mental. Mapa mental, eu até coloco aqui como uma espécie de resumo, tá? O mapa mental nada mais é do que isso. E eu acho o mapa mental, eu já fui um defensor do mapa mental, mas o que acontece? O mapa mental, ele tem muitas coisas que não são comprovadas. A única coisa que é comprovada no mapa mental é a questão de usar figuras, né? Figuras realmente têm efeito no aprendizado. Mas, novamente, ele dá muito trabalho, é difícil você fazer ele. Eu acho até melhor você comprar, às vezes, um mapa mental. Então, eu acho o mapa mental algo também no mesmo local de resumo. Aliás, tem um estudo sobre mapa mental. Eles compararam mapa mental com releitura
e com recordação ativa, né? A recordação ativa é essa coisa de você puxar o conteúdo que você aprendeu. E mapa mental pede para recordação ativa, pede para releitura. A outra técnica chama-se autoexplicação. E a autoexplicação ela tem bastante resultado, que é você pegar e dar uma aula para si mesmo, né? Explicar para si mesmo. Isso aqui é muito eficiente, mas ela tem um problema, convenhamos, né? Você não vai conseguir autoexplicar tudo. É para algumas coisas, mas é uma técnica bem interessante para ser utilizada pontualmente, tá? Por isso que eu digo, é muito injusto você classificar, né? Porque não quer dizer que a técnica seja ruim, só não dá para você usar massivamente. Imagine você auto-explicar todas as coisas. Seria a mesma coisa que reproduzir todas as videoaulas do teu curso. Demoraria muito tempo, né? Ela tem que ser usada quando você tem alguma dificuldade, quando você precisa aprender alguma coisa, a autoexplicação realmente te faz aprender muito. E é uma técnica que eu coloco aqui no meio, mais pela questão do tempo que ela demora para ser utilizada. E agora deixa eu falar para você do ciclo de estudo. O ciclo de estudo, ele tem muitas coisas especiais, mas uma coisa que ele tem de mais especial é o que a gente chama de prática distribuída. É você estudar aquela matéria não de maneira concentrada, é você espaçar ao longo do tempo o aprendizado, né? Então, ao invés de você estudar 4 horas de raciocínio lógico matemático, você divide essas 4 horas em 1 hora durante 2 semanas. Então, tem um estudo muito legal, que eu vou colocar aqui. E esse estudo resolveu fazer, sem nenhum espaço de tempo, as sessões de estudo, 0, aprendia tudo de uma vez, ia fazendo prova em 2, 3, 4, 5, 6, e depois de 30 dias. Então ia fazendo prova. Você vê que se você fizesse, por exemplo, uma prova de faculdade, né, que você estuda tudo em cima da hora, talvez até desse certo, né? Olha, esse daqui é o pessoal que fez o intervalo de 0 dias, ou a bolinha preta. Mas quanto mais demora o tempo da tua prova final, e você vai ver aqui, ó, que tem ali o triângulo, o quadrado e a bolinha, que quem ficou 30 dias entre as sessões teve um resultado muito melhor no final do teste. Depois de 30 dias, teve um resultado muito melhor. E aqui a proporção de corretas. Então, veja, vale a pena você fazer a prática intercalada. E essa prática intercalada nada mais é que o ciclo de estudos. O ciclo de estudos ajuda muito, sobretudo para quem vai aprender muita coisa. Então, para mim, é 0,1 de qualquer concurso usar ciclo. Aliás, hoje em dia, né, 80% das pessoas trabalham com ciclo de estudos, as pessoas que são aprovadas em concurso, porque realmente é uma técnica muito, muito útil. Eu vou falar de uma técnica que eu gosto muito, mas ela tem um potencial muito de fazer você cair num erro muito grande, que é o flashcard. Cara, o flashcard ele é sensacional. Pra você ter uma ideia, eu tô aprendendo inglês, né? Depois de uns 6 anos, voltei a fazer inglês e eu tenho usado flashcards, basicamente como técnica de estudo. Só que no mundo dos concursos, o flashcard pode apresentar um risco. Lembre, você tem banca que tem um jeito de cobrar as questões, que tem um padrão, e às vezes você usa um flashcard genérico, e daí você acaba não estudando de acordo com a banca. Então o flashcard é excelente, mas eu tenho esse porém. Outro porém é que muita gente acaba fazendo flashcard que nem um maluco. E daí cria muito flashcard e acaba não utilizando. Eu tenho um índice muito pequeno de pessoas que acabam utilizando essa técnica de estudo, porque acaba se perdendo na quantidade de flashcard. E às vezes a melhor técnica que você usa. Então por isso eu não coloquei ela aqui no topo. Mas é uma técnica muito excelente e, como eu disse, é a técnica que eu estou usando para aprender inglês, porque eu acho ela bem eficiente. E agora vamos aqui para os primeiros, né? Caderno de questões, questões de simulado. Vamos primeiro pegar aqui questões. Questões, aqui é unanimidade, pessoal. Nunca deixe alguém falar mal de questões. Tu vai fazer concurso, a gente vai fazer uma série de questões. Você fazer questões, você vai ficar mais rápido, você vai entender a banca. E os estudos, eles são assim, unânimes em
dizer que as questões é a melhor técnica de estudo. Então, olha aqui, ó, nesse estudo eles compararam pessoas que não praticaram, né, não fizeram questões, que está aqui em cinza mais claro, e pessoas que praticaram. E daí, aqui são os 30 primeiros, né, os melhores, e aqui até os piores, aqui que tiraram notas mais baixas, mas a consequência é que todas essas pessoas que fizeram questões tiveram resultados muito melhores. E se você for comparar com reestudo, questão sempre ganha. Ganha de reestudo, ganha de mapa mental. Todos os estudos apontam para dizer que questões, elas são excelentes. E para mim é o concurso. Você vai fazer concurso, você vai fazer questões. Você não está estudando para ser professor de graduação, para dar mestrado, para dar doutorado. Você está estudando para fazer questões. Se você não faz questões, é uma coisa que você querer ser piloto de avião sem querer pilotar um avião. Não faz sentido nenhum. E aqui eu coloco também o simulado, né? Então o simulado para mim está aqui também, tá? O simulado está aqui. E o simulado, o único porém dele é que ele tem que ser utilizado no momento certo. Não adianta você simular se você não estudou toda a matéria. Então o simulado ele tem um momento certo de ser utilizado. Mas muitas pessoas trabalham muito com simulado. Se você tem a possibilidade, estude por simulados também. Então para mim, né, simulado nada mais é do que são questões, só que você está simulando a prova, né? Então ele tem um plus. Mas ele precisa ser utilizado no momento certo e sempre com feedback, sempre corrigindo, né? Aliás, o feedback é essencial. Há estudos que falam assim, ó, as questões e os simulados, né, eles precisam ser feitos com feedback. Você precisa entender o que você errou e estudar. Você daí mistura, né, um estudo passivo, né, a partir das questões que você faz. E por isso, para mim, também está como uma das grandes técnicas o caderno de questões. O que é o caderno de questões? Nada mais do que você fazer as questões e você montar ali um caderno dos teus erros. Mas não é tão simples assim. Não é só jogar o teu erro. É jogar o ponto que você errou. Eu tenho até dentro do método Volts, mas se você não puder comprar meu curso, eu vou deixar aqui uma aula sobre o caderno de questões. E eu acho ele muito interessante, porque nada mais é que um resumo associado às questões, baseado exatamente no que cai, um resumo muito mais fácil de fazer, porque se você usa um site de questões, você já tem ali a correção pronta. Então, eu acho essa a melhor técnica de estudo. Então, essas daqui são as melhores técnicas de estudo. Deixa aqui a tua opinião, né? Trouxe vários estudos aqui para ajudar você. E é isso daí, pessoal. Bora estudar!